A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Hoje é 10 de abril de 2022. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos decorrer alguns versículos do capítulo 24. Vamos decorrer do versículo 15 até o versículo 22. Que diz assim o versículo 15 de Mateus 24. Mateus 24, 15 diz assim: Quando, pois, vide que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Eu vou lendo aqui os versículos e vou explicando aqui, meus amados irmãos, para andar mais rápido. Aqui no versículo, Mateus 24, versículo 15, diz que quando virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel. Então veja bem, aqui está falando, o Mateus está falando do período tribulacional, né? Do período tribulacional. Esse texto aqui ele conecta lá com Daniel capítulo 9, versículo 27, né? Que diz assim, Mateus 24, 15 conecta com Daniel capítulo 9, versículo 27, que diz assim: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação sobre a asa das abominações. Virá o assolador, isso até a consumação e o que está determinado, do que será derramado sobre o assolador. Então veja aqui, essa parte aqui de Mateus 24, 15, está falando da profanação, quando o anticristo ele vai romper a aliança que ele fez com Israel por 7 anos. Aqui está falando do período tribulacional. Com 7 anos, quando chegar na metade da aliança, que são, na metade da semana, que são 3 anos e meio, o anticristo ele vai romper a aliança com Israel e vai invadir o Estado de Israel. Ele vai invadir o Estado de Israel e ele vai profanar o templo. O templo para os judeus é sagrado, porque o templo para os judeus é sagrado. Então após o arrebatamento da igreja, vai ser construído o 3º templo e o anticristo ele vai profanar esse templo. Para nós entender melhor, meus amados irmãos, é que, como fala o Daniel, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Quer dizer, uma semana são semana de anos, são 7 anos. Aqui está falando das 70 semanas de Daniel, né? Que essas 70 semanas é para o povo judeus. É para o povo judeus, não tem nada a ver com a igreja. A igreja já não vai estar aqui mais na terra, né? Então o que aconteceu? Desde a saída para restaurar os muros de Jerusalém por Neemias, né? O rei Artaxerxes deu autorização para restaurar os muros de Jerusalém, que foi através do profeta Neemias, até a morte de Jesus. Até a morte de Jesus foi 69 semanas. Até a morte de Jesus foi 69 semanas. Nas 69 semanas o relógio parou. O relógio parou ali e Jesus abriu um parênteses e colocou a igreja. Jesus colocou a igreja ali, abriu um parênteses ali quando o Senhor morreu na cruz do Calvário. Ele abriu um parênteses ali e colocou a igreja, porque Israel ele não aceitou Jesus. Então Jesus ele abriu um parênteses ali e colocou a igreja. Quando aconteceu o arrebatamento, o Senhor vai virar, quando aconteceu o arrebatamento, o Senhor vai virar de novo para a nação de Israel, que o Senhor tem que tratar com Israel, porque Israel não aceitou Jesus. Então, essa é as 70 semanas de Israel. Quem lê as 70 semanas de Israel vê que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista, né? Então, a mensagem de Daniel está falando das 70 semanas de Israel, está falando para o povo judeu, não tem nada a ver com a igreja.
Então nós vamos continuar aqui. Aqui eu estou falando da metade da semana. Aqui eu estou falando, esse texto que eu acabei de citar é a metade da semana, quando o anticristo for romper a aliança com Israel. Aí continuando no versículo 16, diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Veja bem, quem estiver na Judéia fujam para os montes. Aqui o Senhor está falando, essa mensagem foi para o povo judeu, né? Foi para o povo judeu. Então a gente vê muita contradição hoje, meus amados irmãos. No YouTube ele está cheio de heresia. Ele está cheio de heresia, o YouTube. Tem muitos YouTube aí já fugindo para dentro do mato. Largaram a cidade e estão correndo para dentro do mato, né? Estão correndo para dentro do mato, baseado nesse texto aqui, ó. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mas aqui o Senhor está falando com o povo judeu. O Senhor não está falando com a igreja. O Senhor está falando com o povo judeu. Você vê, quem estiver na Judéia fujam para os montes. Porque no Brasil não tem Judéia. No Brasil não tem Judéia. Judéia é só na região da Palestina. Lá onde está Israel, ali que tem Judéia. No Brasil não tem Judéia. Então a mensagem é para o povo de Israel. Você entendeu? A igreja ela não passará pela grande tribulação. E voltando aqui, eu quero recapitular aqui o versículo 15, meus amados irmãos, que aqui fala: quando, pois, vides que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Você entendeu? Quem lê entenda. O que está dizendo aqui? Os preteristas, eu quero deixar bem claros aqui, os preteristas, eles falam que Jesus já veio no ano 70, que é a tribulação, da tribulação que fala aqui é do que aconteceu já no ano 70, que essa tribulação aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém. Mas aqui nós temos problema, porque se aconteceu a grande tribulação, a volta de Jesus no ano 70, então por que foi escrito o livro de Apocalipse? Que aconteceu a grande tribulação, a volta de Jesus no ano 70, e o Apocalipse ele foi escrito no ano 96. Então tem uma contradição muito grande aí, né? Se aconteceu no ano 70 a volta de Jesus, por que o Senhor pediu para o João escrever o livro de Apocalipse no ano 96? Então é muita heresia, meus amigos, muita heresia que tem no YouTube, tem muita heresia. E outro problema que nós temos aqui, na época que General Tito invadiu Jerusalém, que o soldado ateou fogo em Jerusalém, o General Tito nem chegou aos santos dos santos, nem chegou a entrar no templo, Quando o General Tito entrou em Jerusalém, já estava em chama Jerusalém. Ninguém profanou o templo no ano 70, como diz os preteristas. Então isso aí é uma heresia muito grande falar que Jesus voltou no ano 70, que aqui em Mateus 24 Jesus estava falando do ano 70. Há partes aqui, o Mateus 24 ele é dividido em várias partes, em 3 partes. Então essa primeira parte aqui, de Mateus 24, do capítulo 1, do Mateus 24, capítulo 1 até o 14, o Senhor está falando da destruição do ano 70 de Jerusalém. Mas mais adiante, do capítulo 15 em diante, ele está falando da grande tribulação. É algo que vai acontecer no futuro. Então nós temos que saber dividir a palavra de Deus, né? Então veja bem, olha o que o Senhor diz. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Os que estiverem na Judéia, o que tiver ali pela Palestina, pela região de Israel, o Senhor falou, os que tiveram, que quando o anticristo rompeu o contrato com Israel, vai ser, a tribulação é dividida em 2 partes. É 3 anos e meio de falsa paz, que são os primeiros 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio vai ser de grande tribulação. Primeira parte de tribulação e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação. Entendeu? Então, quando o anticristo rompeu a aliança com Israel, ele vai para cima de Israel. Vai invadir Israel. Aqui para o versículo de Mateus 24, versículo 17, que nos diz assim: e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa em sua casa. Então o Senhor está falando aqui
o contexto aqui, o contexto geográfico aqui que o Senhor está falando é de Israel, porque Israel, eles têm as casas e em cima e eles gostam de ficar muito no telhado. Entendeu? Muitos israelitas eles gostam de dormir sobre o telhado, assim, quando está muito calor em Israel, eles dormem na parte de cima, no telhado, onde tem uma varanda grande, eles dormem ali perto do telhado. Por isso que o Senhor usou esse contexto aqui histórico de Israel, porque o povo judeu, na época que está calor em Israel, eles dormem no telhado, eles dormem perto do telhado, onde tem tipo um sobrado em cima, eles dormem ali. Então o Senhor usa o contexto histórico para trazer a mensagem ao povo, né? E quem estiver no campo, não volte para buscar as suas vestes. Então o Senhor está falando, quem estiver no campo, às vezes está ceifando, às vezes está colhendo, dali mesmo ele já corre, ele já pode correr, nem volta em casa para buscar as suas vestes, né? E o Senhor diz assim, mas ai das grávidas das que amamentam naqueles dias, né? Mas ai das grávidas que amamentam naquele dia, né? Veja que o Senhor está falando das grávidas. Por que o Senhor usou as grávidas? Porque a mulher grávida é difícil para ela correr, ela não tem como ela correr, ela anda devagar, né? Então ai das grávidas, ai das mulheres grávidas que tiver, ai das mulheres grávidas naqueles dias, porque vai ser grande tribulação. As mulheres grávidas têm muita dificuldade em se locomover devido à barriga grande, devido ao peso que tem, então é muito difícil para se locomover, né? Então aqui ele vai para o versículo 20 aqui, ele fala assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Veja o que o Senhor está falando. É porque quando é verão em Israel é muito calor. É muito calor em Israel quando é verão, mas quando é inverno é muito frio. É muito frio. Então o Senhor usou aqui, falou que o inverno em Israel é muito frio, não tem como as pessoas sair, né? É muito frio em Israel. E quando é calor, é muito calor. Então o Senhor falou assim, e nem no sábado, que a vossa fuga não aconteça nem no sábado, porque no sábado é o dia sagrado para os judeus. Os judeus eles guardam o sábado porque eles não aceitaram Jesus ainda. Por isso que os judeus guardam o sábado. Então, os judeus, o máximo que ele sai da casa dele, a distância que ele sai é uns 800 metros da casa dele. Então, os judeus, o sábado para ele é reservado, né? É o sábado de descanso, onde ele fica adorando a Deus, porque eles não aceitaram Jesus ainda, por isso eles guardam o sábado, né? Eles guardam o sábado. Então a gente vê muita heresia dos adventistas guardar o sábado. Os adventistas não são judeus. Quem tem que guardar o sábado é judeu, não adventista, porque os judeus eles não aceitaram Jesus ainda. Agora você vê muita heresia, e os adventistas guardam o sábado, né? Eu não sei se adventistas eles são judeus, né? Então é muita heresia, meus amigos. Então nós temos que ficar com a palavra. E aqui aqui eu já vou para a segunda, aqui já vai para o período crucial da grande tribulação, o período crucial, que diz aqui em Mateus 24, 21, que diz assim, porque então haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, que até agora, e tampouco há de haver. Você vê, o período tribulacional, no final da grande tribulação, vai ser tão crucial, tão funesco, tão terrível, que jamais houve períodos como esse, né? Jamais houve períodos como esse. Meus amados irmãos, nem o dilúvio que matou a raça humana todinha vai ser comparado ao período tribulacional. Nem o período do ano 70, que o general Tito invadiu Jerusalém, que foi um período terrível, de período terrível, aquele do ano 70, vai ser comparado ao período tribulacional, né? Então o Senhor aqui está falando está falando de coisa futura, entendeu? Então veja aqui no versículo 22 que diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Veja bem o que diz esse versículo, por causa dos escolhidos. Quem que são os escolhidos? É o povo judeu, que são o povo escolhido.
o povo judeu, os hebreus que são o povo escolhido do Senhor, porque a Bíblia ela foi escrita para judeus. Você entendeu? A Bíblia ela foi escrita para judeus. Então os escolhidos do Senhor de Mateus 24, 22 é o povo judeu. Por que ele fala que se aqueles dias não fosse abreviado? E vai ser abreviado. Porque vai ser... O que é abreviado que o Senhor diz assim? Vai ser 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de período tribulacional, de grande tribulação. O que eu quero dizer? A primeira parte da grande tribulação, os 3 anos e meio, vai ser um período de uma falsa paz. De uma falsa paz. Quer dizer, de uma tribulação, mas o período crucial mesmo vai ser os 3 anos e meio final, que vai ser a grande tribulação. Por isso que o Senhor abreviou, que se fosse os 7 anos de grande tribulação, ninguém se salvaria. Então é esse contexto que o Senhor está querendo dizer aqui, que se fosse os 7 anos de grande tribulação, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que são o povo judeu, o Senhor abreviou 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, meus amados irmãos, é esse o contexto. É esse que o Senhor está querendo dizer em Mateus 24. Então, Mateus 24, ele não foi escrito para a igreja. Mateus 24, ele foi escrito para Israel. Mateus 24, ele foi escrito para Israel. Tanto é que nem a igreja não existia nessa época. A igreja começou em Atos 2. A igreja começou em Atos 2. Nós temos que entender uma coisa, meus amados irmãos, que os quatro primeiros evangelhos, o Senhor estava sobre a lei. Os 4 primeiros evangelhos, ele mesmo estando no Novo Testamento, ele faz parte da lei, porque o Senhor, ele estava sobre a lei. O Senhor veio para cumprir a lei, né? Ele veio para cumprir a lei. Então os 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus estava sobre a lei. Quando Jesus morreu e ressuscitou, aí sim quando Jesus ressuscitou, então o Novo Testamento, que eu quero explicar para os irmãos, ele começa no livro de Atos. Ali começa a igreja, ali começa o Novo Testamento, ali começa a nova aliança. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ali começou a nova aliança. Ali começou. Então os 4 primeiros evangelhos, Jesus estava sobre a lei. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei. Jesus veio falar. Então essas mensagens de Mateus 24, Jesus está falando para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. Então é muita heresia que tem aí, esses youtubers aí falando que... pedindo as pessoas para fugirem para os montes, fugir para comprar uma chácara no meio do mato. Já tem YouTube aí já com chácara no meio do mato, né? Já compraram na Amazônia, tem YouTube aí que estão lá no meio da Amazônia lá, né? Eles pensam que eles vão escapar do anticristo? Será que eles pensam que eles vão escapar do anticristo? Meus amados irmãos, ninguém escapará do anticristo, ninguém escapará do governo, ninguém escapará do governo do anticristo. O anticristo ele vai ter drones, ele vai ter cachorro robótico, ele vai ter mosca robótica. E com a tecnologia que nós temos hoje, você acha que esses homens que estão no meio do mato vão escapar do anticristo? Eles jamais vão escapar. Então, porque eles usam texto fora do contexto, palavra que Deus está falando com o povo de Israel, eles querem aplicar na igreja. Está falando lá que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ali o Senhor está falando da Judéia. No Brasil não tem Judéia. Ali é Judéia na região da Palestina, na região de Israel que tem Judéia, não aqui no Brasil. Então é texto fora do contexto, ele vira pretexto. Então nós temos que ficar com a verdade, e eu agradeço a oportunidade e medite nessa palavra e fique